E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Essa aí é a linha do tempo, tá? Do que aconteceu nos últimos dias. Rolou a entrevista do Paulo Souza depois do jogo da Libertadores, onde ele criticava a postura do Diego Alves e por causa da reunião e da condição aí de jogar, falada ali para o Bruno Spindel. Tá? Isso logo depois do jogo. No dia seguinte, o Diego Alves postou a foto ali do Adriano, falando que Deus perdoe essas pessoas ruins. Aí ontem, surgiu também a informação do Eric Faria de que a pergunta teria sido, entre aspas, aí, encomendada. O repórter ali no momento de fazer a pergunta para o Paulo Souza já sabia que existia um problema entre os goleiros do Flamengo e por isso foi feita a pergunta. E aí ontem mesmo rolou essa reunião entre Paulo Souza, Diego Alves e também as lideranças do grupo. A direção do Flamengo promete esclarecer o assunto depois do jogo contra o Goiás, então, que acontece amanhã às 4h30 da tarde. Então é uma novela que ainda não tem um ponto final, nem sei se vai ter também, né? É curioso que assim, vai ser depois do jogo. Eu não sei se o Flamengo vai ganhar, se vai perder, se vai empatar o jogo e qual vai ser a consequência disso na entrevista coletiva, né? Que coisa, hein? Que loucura. Tudo uma grande loucura isso daí. Nada a favor do Flamengo, né? Nada. Tudo é contra o Flamengo aí. Eu vou repetir o que eu falei na abertura do programa. Hoje é dia 20. Hoje é o prazo dado pelo Jorge Jesus para que o Flamengo ou procurasse, fizesse uma proposta, né? Ele falou, posso esperar até o dia 20. Cara, o que tem acontecido no Flamengo desde a entrevista do Jorge Jesus é impressionante. Uhum. Porque depois do jogo de terça-feira, foi terça, né, o jogo do Flamengo, eu falei aqui, gente, é uma virada de página. Esse jogo, o time jogou bem. O time marcou, o time foi intenso, o time resgatou muitas das ideias que a gente tinha falado aqui do início, do Paulo Souza. Acho que é um jogo para acalmar os ânimos e virar a página. Não. O jogo pouco importou. Porque depois do jogo a entrevista reacendeu polêmicas e aí as reações. E a gente chegou ontem, no dia 19, véspera da data final estabelecida pelo Jorge Jesus, a maior efervescência do Flamengo, independente da bela atuação que aconteceu dentro de campo no Maracanã na terça-feira. Isso me leva a crer que uma coisa pode ter relação com a outra. Uhum. Que é aquele gás final, porque tudo que acontece no Flamengo tem motivação política por trás. Com vários atores diferentes de diferentes níveis, mas tudo tem motivação política, podem ter certeza disso. Marra, eu acabei de apurar com algumas pessoas lá do Flamengo qual que era o clima e qual que era o ambiente por lá, tá? O que é que me passaram? Que o Diego Alves, ele estava sendo, não sei se pressionado, mas a todo momento questionado pela diretoria se era possível voltar a jogar ou não, porque o Hugo não estava bem. Então, a todo momento, os dirigentes chegavam, Diego, e aí? Vai para o jogo? Mas não dá mesmo? Mas tem certeza? É importante que você volte. E o Diego relatando para essas pessoas que ele tinha um problema físico e por isso não poderia voltar. Por isso, os jogadores e o Diego ficaram surpresos quando o Paulo Souza, na entrevista, falou que o recado era completamente inverso, que o Diego estava se colocando à disposição para jogar, porque não era isso que estava acontecendo. E isso pegou mal entre os jogadores, porque eles entenderam que o Paulo Souza falou algo que, além de não ser verdade, estava expondo o grupo. E por isso que também rolou a reunião ontem. Por que entre as lideranças? Porque o Diego já era claro com os atletas, mas porque os atletas queriam entender do Paulo porque ele deu a entrevista naquele momento falando algo que não era verdade, segundo eles, independentemente também de ser verdade ou não, mesmo se fosse verdade, se não era um problema para ser resolvido internamente, não exposto dessa maneira. Então, assim, nesse momento e até a reunião de ontem, era uma certa insatisfação das lideranças do grupo com a postura do Paulo Souza. Então, mas eu não estou aqui para defender ninguém. Até porque eu acho que esse terreno é areia movediça. Uhum. Você não consegue firmar os pés em nenhuma convicção, porque tem algo que está por trás disso aí. Por que o Paulo Souza, tem o papo da pergunta encomendada, por que o Paulo Souza falou isso? Será que já não tinham falado para o Paulo Souza alguma coisa? E a gente está esquecendo de algo que dá para firmar os pés, porque ali ele foi bem claro. Desde o jogo contra o Botafogo, ele não treina. Essa é uma verdade, porque aí todos podem confirmar.
Claro. Pergunta para um, pergunta para o outro. Agora, a pergunta foi encomendada por quem? O Paulo Souza perguntou isso, respondeu daquela forma porque falaram para ele que teve uma reunião e ele mesmo não participou dessa reunião. Isso tudo a gente vai ficar divagando. Ninguém tem como confirmar isso. Isso pode ter sido a famosa rádio peão, rádio do corredor, que um fala daqui, outro fala dali e a coisa acaba se tornando verdadeira. E muitas vezes ela não é. Agora, o Paulo Souza falou de um fato. O Diego não tinha condição de jogo. Sim. Ele estava sem treinar desde o jogo com o Botafogo. Para mim, essa é a verdade mais dura da situação. Agora, sim, eu entendo o Diego. Quando ele fica... o nome dele fica para lá e para cá, sendo mal falado. Ah, mas o Diego, hein? Papo aqui. Eu entendo o Diego. Acho que pro nome dele não foi legal. Tanto que, Bruno, por mais que a coisa mude de figura e mude completamente, eu já acho que o Diego vai carregar, o Diego no Flamengo, o Diego Alves, goleiro do Flamengo, se a coisa mudar toda, eu já acho que ele vai carregar uma dúvida muito grande. Porque não foi o primeiro episódio. Alguns outros episódios atrapalham a sequência do Diego, que para mim é um belo goleiro. É um goleiro acima da média, é um goleiro vencedor. Mas as pessoas vão lembrar de Dorival, da viagem que não quis ir, de não sei o quê. Ah, ainda teve o Paulo Souza. É chato para ele. E eu acho que ele, sim, tem direito de uma retratação, mas acho que a sequência se complica. Não está demorando demais para aparecer assim esse esclarecimento? Por que só depois do jogo contra o Goiás? Se tudo foi resolvido ontem, por que não aparece? Por que já não deixam claro? Ou será que não foi resolvido? Porque não tem nada resolvido, não tem nada claro no Flamengo e porque é uma diretoria omissa, né? Publicamente. Ela pode até atuar internamente, tentar atuar internamente. Ontem, pelas informações, o próprio presidente, Rodolfo Landim, esteve presente no CT, participou de reuniões, conversou com A, com B, com C, não diretamente dessa reunião do Paulo Souza com os jogadores. Mas é uma diretoria que não se posiciona publicamente sobre nada. Absolutamente nada. E é preciso. É claro que os dirigentes de um time de futebol não precisam estar diariamente na mídia. Há culturas diferentes, né? A cultura no Rio Grande do Sul é de que depois do jogo fala sempre o técnico e o diretor de futebol. Mas não é assim em todos os lugares. Mas é importante que em momentos desse tipo, momentos pesados, momentos importantes de instabilidade, que uma voz do clube se posicione. E não há posicionamento no Flamengo. É todo mundo se escondendo atrás da pilastra para ver o que vai acontecer. Não, a gente fala ali na frente. Sim. Depois do jogo, a gente fala. Depois do jogo, o jogo não tem nada a ver com o que está acontecendo. Não. Porque se tivesse... o Flamengo ganhou bem na terça-feira, repito, se não me engano, foi na terça-feira. Na terça-feira, da Católica no Maracanã, fez uma bela atuação. Então, não foi o problema, não foi o jogo. Mas, imagina se o Flamengo não ganhar bem do Goiás. O que pode acontecer? A entrevista depois do jogo ser uma entrevista de demissão do Paulo Souza. De despedida, sim. E aí, o foco de todo esse problema nem vai ter mais essa conversa desviado. de gol, de conversou com um, conversou com outro. Não vai ser uma entrevista, vai ser um anúncio. Sabe? É o tipo de... Por quê? Esses mesmos dirigentes, na hora que o time está ganhando, estão no campo, estão fumando charuto, levantando taça, entrando em carreata, estão por aí em todos os lugares. Aparecendo, dando entrevista, tomando posicionamentos políticos dentro do futebol e fora do futebol. Mas no momento que a coisa aperta, some todo mundo, né? Some. Desaparece todo mundo. Vamos esperar o que vai acontecer ali na frente para a gente se posicionar. Eu acho essa é a grande fragilidade do Flamengo. A falta de um comando firme, a falta de uma direção que coloque os pingos nos is, no dia a dia. Nos momentos difíceis é que a direção precisa aparecer para dar o norte, para orientar, para determinar o caminho que está acontecendo. Do jeito que é feito, parece que estamos à mercê do que os outros estão fazendo. Não há personalidade para liderar. E quando não há liderança no futebol, o caminho é sempre ruim. Mas uma coisa me incomoda muito, que é, assim,
de onde o Paulo Souza tirou a informação de uma reunião com o Spindle, do Diego e tal, assim. Ele não tirou isso assim, dormiu, sonhou que o Diego teve uma reunião. Falaram para ele isso, gente. Não, o Marra, que teve essa conversa, teve. Sim. A questão é que na versão do Diego, os dirigentes do Flamengo perguntavam para ele, você não está pronto para voltar? Sim, as versões são diferentes. As versões são diferentes, Mas exato. aí contaram para o Paulo apenas uma. E ele expôs essa, e isso irritou os jogadores. Né? Então agora existe uma insatisfação do elenco, não sei se depois da reunião de ontem foi tudo acertado, mas até então, uma insatisfação dos líderes com o Paulo, uma insegurança de todos com o atual goleiro e uma insatisfação, então, da torcida com o Paulo, com o goleiro e com a direção. Com todo mundo. Né? Daqui a pouco a Roberta Barroso vem com mais informações do Flamengo. Tá? Na sequência, tem mais de bastidores do Flamengo. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.